Você já ouviu falar no ditado revanche é fogo? Pois eu diria, meus irmãos, e basta a gente olhar a situação no mundo, e infelizmente contra a nossa vontade, cada dia o mundo está mais globalizado. O que acontece em um país interfere diretamente no outro, essa é a grande verdade, né? Antes era disfarçado, era meio velado, né? Eles não admitiam bem assim, diziam, não, é porque é nosso parceiro, é a consideração, é a amizade de muitos anos. Mas aos poucos a gente foi percebendo que não existe a amizade, principalmente no meio político, não existe isso. Existem conflitos de interesse, né? E hoje, na época da informação, isso está cada vez mais claro. Então, quando você vê alguns países, né, que entraram na onda de esquerda, estão quebrando, você vê as revoluções que estão acontecendo na Europa, justamente por causa dessas ideologias maléficas, né, onde o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Pessoas que contribuem para o desenvolvimento do país, que desenvolveram esse país por anos, séculos, né, visto como opressores, visto como pessoas que destroem o meio ambiente e etc. Tudo isso levando ao fracasso total daquelas nações e as pessoas agora protestando, jogando cocô em prédios públicos. A coisa tá feia pelo lado da Europa, né? Agora na Argentina, um país que já foi potência mundial, hoje também quebrado por causa das ideologias nefastas da esquerda e retornam de novo para a direita, ou seja, está tendo uma revanche direitista no mundo. Tudo indica que os Estados Unidos também fará a mesma coisa, e isso fica claro numa dica aqui, duas dicas enviadas pelo nosso irmão Rogério Lima, né? Uma do governo Milei e outra lá dos Estados Unidos. Eu vou começar com essa dos Estados Unidos. Um abraço forte para o nosso querido irmão Rogério Lima, que além de mandar belíssimas dicas, faz comentários aí que parecem poesias. Então um abraço forte para ti, irmão Rogério, é sempre um prazer ter você aqui no canal. Olha só essa matéria da Revista Oeste. Estados Unidos. Tennessee aprova lei para proibir... Escuta bem, isso para mim é músicas para os nossos ouvidos. E não é porque a gente seja contra, deixar bem claro, pessoas que têm escolhas diferentes de nós. Não é por isso. Eu respeito qualquer escolha de qualquer um. Portanto, que essa pessoa também me respeite, né? É o que não acontece agora. O movimento hoje, essa bandeira hoje, ela é usada, né, para libertinagem, para colocar grupos acima de outros e mais protegidos e com mais privilégios dentro da lei, dentro das legislações dos países. O Brasil já tem uma ditadura colorida dentro implementada. Se você for denunciar um vídeo, por exemplo, no YouTube, ele pergunta se você se enquadra nesse grupo. Se você se enquadrar, meu filho, alguém fez uma piada com você, brincadeira, eles derrubam o vídeo na hora. Já se, né, você for um cidadão comum, uma pessoa do meio do povão, né, da maioria, aí, meu irmão, você que procura a justiça, porque o YouTube caga e anda pra você, literalmente. Então tá aí, né? Estados Unidos, no Tennessee, aprova lei para proibir bandeiras LGBT em escolas. Então, mais do que certo. Escola, né, é um lugar onde os pais confiam seus filhos aos mestres que estão ali para aprender português, matemática, geografia, história, não é? Aí o camarada vai e começa a pegar ideologias nunca provadas cientificamente, é questão de escolha, e começa a meter na cabeça dessas crianças, orientando elas contra os seus próprios pais. É uma pouca vergonha e graças a Deus começaram a perceber isso aqui e os estados começam a se levantar lá nos Estados Unidos, né? Então um projeto de lei que proíbe a exibição da bandeira colorida em escolas públicas foi aprovada na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, nos Estados Unidos, do Tennessee, localizada no sudoeste dos Estados Unidos. Agora, sabe de quem é a vitória aqui mesmo? Dos patriotas, os patriotas americanos que, assim como nós estamos fazendo agora e fizemos isso no dia 25, estão mostrando o como elas pensam. A gente tem que entender, meus irmãos, que essas figuras políticas que aparecem, como o Donald Trump, como o Bolsonaro aqui, o Milei lá na Argentina e tantos, esses caras são apenas representantes momentâneos de uma forma de pensar. Daqui a poucos anos, daqui uma década, um pouco mais, veja a idade do Donald Trump, a do Bolsonaro, esse pessoal não vai viver para sempre. Você tem que entender isso. Todos nós somos mortais. Nós não estaremos aqui para sempre. Então o que eles defendem no momento não é nem eles próprios. É uma maneira de pensar que cada vez mais, com o avanço da agenda global, essa maneira de pensar está sendo criminalizada. E se nós não mostrarmos apoio a esse tipo de pensamento, a esse tipo de ideia, logo, logo nós estaremos atrás das grades. Porque cada vez a sua forma de pensar, o simples fato de você dizer
respeito, mas não quero para minha família. Basta você dizer isso, que você já vai ser criminalizado, está sendo criminalizado. A grande verdade hoje, a gente vive numa hipocrisia, mas que se você disser uma coisa dessa em uma rede social e determinadas empresas que você pretende trabalhar ver, você não arruma emprego, meu irmão. Mas, com todo respeito, né, a quem faz a limpeza, mas você não arruma nem para limpar, nem para serviços gerais, né? Claro que isso não desmerece ninguém, mas eu falo pelo baixo salário que recebe, né? Então você não consegue, nem para serviços gerais. E aí, meu irmão? Já não é uma ditadura, porque eu acho que se você vai trabalhar numa empresa, né, o que deve ser levado em consideração é a tua capacidade de prestar aquele serviço. Se eu preciso de um entregador, eu quero saber se esse cara faz bem as entregas. Se ele é rápido, se ele é prestativo. Eu quero saber disso. O que ele pensa sobre a bandeira A e B não é meu departamento. Não interessa a minha empresa. Não tem a ver com a função que ele vai exercer. Mas hoje, nesse mundo, é assim. E nós sabemos que tudo isso tem a ver com o quê? Vocês sabem muito bem. Nas profecias está claro ali, né? Fala de marca, fala que sem ela ninguém vai poder nem comprar nem vender, mas hoje a gente vê um sistema sendo criado onde vai existir sim uma pontuação social. Então veja só, em uma sessão tumultuada, os membros da Câmara Estadual, presidida pelo Partido Republicano, aprovaram a medida por uma votação de 70 a 24. Olha que lapada! 70 votos contra 24 contra. O projeto de lei agora seguirá para a votação final no Senado Estadual, que deve ocorrer ainda nessa semana. O autor do projeto, o deputado republicano Gino Bulso, explicou que foi procurado por pais preocupados com professores que estavam exibindo essa bandeira colorida em suas mesas na sala de aula. Decidi ajudá-los, todos têm o direito ao respeito mútuo, disse Bulso. Todos têm o direito à dignidade mútua, todos têm o direito à tolerância. O que esse projeto de lei faz é preservar a tolerância de forma geral para todos os pais e todas as crianças nas escolas, né? A iniciativa legislativa proíbe a exibição da bandeira por uma escola pública ou funcionário, em qualquer lugar onde os alunos possam ver o objeto. Muito bem, né? Parabéns. E com certeza será aprovado, porque isso é uma pouca vergonha, né? Professor que quer militar, né, não deveria estar nessa profissão. Ele está ali para explicar sobre a matéria para a qual ele se capacitou. Só isso, né? Então, professorzinho militante, na minha opinião, tinha que ser demitido, né? Então, aqui também, a gente vai ver a matéria também enviada pelo Rogério Lima, do governo Milei, né? O governo Milei proíbe linguagem neutra em toda a administração pública. Então, você está vendo aqui, meu irmão, mais uma prova de que se você baixa a cabeça, se você se entrega, se você acha que, não, deixa quieto, esses caras que estão aí hoje, né, tornando a nossa vida um inferno no nosso país, eles não chegaram ali por mágica não, meus irmãos. Eles não brotaram da terra como batatas, sabe? Não foi assim. Eles foram paridos, eles cresceram, eles se uniram, eles entraram nas repartições públicas e começaram ali, através, claro, de uma facilitação do sistema, a gente sabe disso, claro. Tem gente que financia esses caras, tem gente que facilita a vida desses caras. Então eles entram e começam a criar ali as leizinhas, confiando que você está ocupado demais com a própria Matrix, ou seja, pagar contas e mais contas para sustentar a sua própria família. Eles vão aos poucos fazendo essas leis. E aí quando você se depara, meu irmão, um simples pensamento, uma simples crítica que você faça em voz alta, vira cadeia para você. Então nós não podemos ir nessa, Davi, mas tudo tem que acontecer. Nós sabemos disso e ninguém está aqui para impedir apocalipse. Não me confunda com outros psicopatas que você segue ou já seguiu. Eu não defendo isso. O apocalipse está chegando, não tem mais jeito, prepare-se para uma próxima. Eu não acredito nisso. Enquanto eu respirar, enquanto eu viver, enquanto eu tiver saúde, eu farei a minha parte. Se tiver que vir, que venha. Mas eu vou estar na luta até o fim. E quem não está é covarde. Porque se Deus te colocou aqui, te deu tudo isso, saúde, força, coragem, inteligência, e você não a usa para o bem, você é covarde. Davi, mas é tudo a mesma coisa. Todos servem ao mesmo sistema, você sabe disso. Há uma cadeia muito grande de comandos. Porém, dizer que servem igual é burrice. Você está vendo aí as diferenças. Você pode fazer a diferença, meu irmão. Eu posso fazer a diferença. Nós juntos faremos uma grande diferença juntos. O problema é que é muito mais fácil, né? Você subir naquele grande muro, que parece ser grande, mas não é. Ele é feito de isopor. Mas aquele muro do isentão, o muro isentão é esse aqui. Eu subo em cima dele e vai parecer que eu tô salvo. Eu não preciso estar no meio da multidão. Eu tô aqui em cima e tô tranquilo. Mas não. A mão opressora, ela te alcança onde você estiver. Sabe? Tem um ditado que eu já falei aqui pra vocês. Eu não vou lembrar dos detalhes aqui, uma história, né? Que primeiro eles levam aqueles ali que jogam futebol. Aí o cara diz, eu não jogo futebol, detesto esse esporte, qual é o problema?
Aí depois eles levam aqueles que gostam de assistir novela. E aí o cara diz, eu também não assisto novela, isso é um programa idiota. Deixa levar esse babaca. E continua lá jogando aquele videogamezinho, o bom e velho videogamezinho. Aí depois levam aqueles que gostam de andar de moto. Depois levam os que gostam de andar de carro. Depois levam também aqueles que gostam de andar a pé. E o carinha lá jogando o videogame dele dizendo, eu não gosto de nada disso. Problema deles, essa treta é deles, não é minha. E aí finalmente chega o cara batendo na porta dele. Olha, é tua vez, agora é crime jogar videogame e você joga pra caramba. Aí ele diz, não, isso é um absurdo, precisamos fazer alguma coisa. Só que só restou ele, meu irmão. Só restou ele. Então nós não podemos ser esse tipo de cara acomodado. Nós não podemos simplesmente baixar a cabeça e deixar as coisas acontecerem. Porque, repito, nada é feito por mágica. É tudo feito através de financiamento, jogo de poder, né? Interesses de lado A, lado B, e as coisas vão acontecendo. Então é preciso a gente ficar atento. No Brasil a situação está muito ruim. Nós temos um parlamento extremamente corrupto, né? Que tem medo mesmo, treme diante de certos poderosos, né? Principalmente aqueles que estão no Olympus. E por isso mesmo é que a gente precisa fazer pressão. Porque somente através da pressão é que esses caras podem tremer. Aquele deus do Olimpo, por exemplo, né? Aquele que tem menos cabelo, vocês sabem de qual é que eu estou falando. Ele está querendo impor, né? Passando por cima do Congresso inteiro, por força, por pressão, né? Através da caneta dele, ele está querendo impor a PL da censura, né? Dizendo, olha, nesse período eleitoral tem que derrubar os vídeos, tem que derrubar as páginas na mesma hora. E serem responsabilizados por permitirem que elas sejam criadas, né? Isso dizendo as Big Techs. O cara fazendo isso sozinho. Qual é a resposta que a gente vai ter aí do Congresso? Então tudo isso, meus irmãos, ou o povo se une, ou o povo para de querer achar santo, né, procurar um novo Messias, porque não vai encontrar. O Messias é o Messias. Não tem outro igual a ele, nem parecido. O resto somos nós, homens falhos, até porque nós mesmos procuramos isso, família. O primeiro líder mundial foi o próprio Deus. Tirou o povo do Egito e o que é que o povo dizia? Senhor, dai-nos um rei. Senhor, era melhor ter ficado no Egito. Isso o próprio Deus, providenciando inclusive o maná para eles todos os dias. Todo dia tava lá o maná para eles. Olha aqui, ó. Todo dia eu dou o sustento para vocês. Bata naquela pedra e eu faço água. E as pessoas, mesmo diante de tantas maravilhas, Deus abriu o mar para eles passarem, né? Para saírem do chicote, da mão pesada dos seus escravistas. O povo ainda assim se maldizia do próprio Deus, do herói que estava ali na frente deles. O cara salvando eles e eles ainda diziam, não, senhor, poxa, era melhor ter ficado lá, pelo menos a gente tinha o que comer, tinha onde dormir, não tinha que andar tanto. Preferia estar levando chicotada debaixo do sol, né? Mas é isso que o povo é. O povo é ingrato, né? Então eu acho que nós não temos o merecimento de ter uma pessoa perfeita, né, nos liderando, porque nós não somos perfeitos. Você olha mesmo esse que tá aí, meu irmão, querendo ou não, é duro dizer isso, mas ele representa boa parte da nossa população. A verdade é essa, talvez 40%, mas representa é muita gente. Desonesto, distorce as coisas, nunca reconhece o próprio erro, o erro sempre está no próximo, invejoso, mentiroso. É boa parte da nossa população, é triste dizer, mas é. Se puder passar você para trás, passa, né? E não dorme nem com a consciência pesada, porque arranja desculpas, mentiras para si próprio. O pior mentiroso, meu irmão, não é aquele cara que conta boas mentiras, que o cara olha assim, meu irmão, fulano mente que ele convence qualquer um. Não é esse o melhor mentiroso, isso aí ainda é amador. O melhor mentiroso de todos é o que mente para ele mesmo. Ele sabe que aquela história que ele está falando, aqueles motivos que ele está usando para si próprio, é tudo mentira, mas ele se convence, não, é isso aqui e acabou. Ele mente para ele mesmo. E aí vai apodrecendo a própria alma. A nossa alma, meus irmãos, ela foi feita pelo Criador, ela vem do sopro de Deus. Ela não aceita essas coisas. Então, é isso, né? Eu não vou me alongar muito, senão a gente vai acabar entrando aí em outros assuntos, né? E já enchi vocês demais aqui com os meus pensamentos altos demais. Mas agradeço demais cada um a presença aqui. Eu sei que vocês, cada um de vocês são diferenciados, meus irmãos. Porque se não fosse, não estavam nem aí para esse tipo de assunto. Não iriam esquentar a própria mente, a própria cabeça, né? Com esse tipo de coisa. Então eu agradeço muito você, meu irmão, que tira esse tempinho aqui, mesmo cansado, chega do trabalho, às vezes até dorme ouvindo, né? E tá aqui junto conosco. Podia estar aí no X-Vídeo, né? Dando aquela relaxada, vendo coisas bonitas de se ver, mas tá aqui, né? Se informando. Então agradeço demais, meus irmãos.